a gente é um grupo pequeno, às vezes fica até mais interativo quando a gente vai mais conversando do que eu ficar falando o tempo todo. Eu trouxe aqui para vocês um material bem simples, né? Porque senão, se a gente for entrar na parte técnica, a gente tem que dividir em módulos para explicar a contabilidade aqui nos Estados Unidos. Para explicar para vocês, assim, como eu disse, de uma forma bem clara, como funciona a tributação e a contabilidade iniciando por pessoa física nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, nós temos uma alíquota de imposto de renda de pessoa física, tanto para o residente como para o não residente, que ela é progressiva. Então, quando o cliente chega e pergunta quanto eu vou pagar de imposto de renda, eu não sei. Para que eu saiba o valor do imposto de renda ou a taxa da alíquota, eu preciso ter uma ideia da receita agregada da pessoa. Então, o que eu quero dizer? A gente soma salário, dividendos, capital gain, aluguéis e outros tipos de receita e a gente vai chegar numa alíquota que ela vai variar de 10% a mínima até 37%. Uma coisa que é bastante diferente aqui também é que a alíquota, ela depende do status da pessoa. Se ela é casada, se ela é solteira, se ela é divorciada, se ela é viúva, se ela é uma mãe de família, um pai de família. Então, eu trouxe uma tabelinha só para vocês terem uma ideia de como que é a progressão. Então, aqui, deixa eu ver se eu consigo apontar para vocês. Aqui, por exemplo, 10%, uma pessoa solteira, de 0 a 11 mil dólares, ela vai pagar de imposto este valor. Para ela mudar para 12%, o valor que excedeu 11 mil será tributado a 12%, mas os primeiros 11 mil será tributado a 10%. Então, a mesma coisa na sequência. Então, 22% os primeiros 44.725 a 12% e a diferença a 22%. Para vocês terem uma ideia, a próxima é para as pessoas que são casadas e declaram junto. Eu sei que no Brasil a maioria das pessoas faz o imposto de renda, o marido faz uma declaração e a mulher apresenta outra. Aqui, na maioria das vezes, são poucos os casos os quais é mais benéfico o casal fazer separado. Porque observem como é a alíquota do casal. Então, ela é muito mais, tá aqui, ela é muito mais benéfica no sentido de que muitas vezes o marido só trabalha e a esposa não, então eles têm o dobro quase da dedução do que uma pessoa solteira. E o casado, além dele ter, o casado quando faz separado, além dele ter essa redução da alíquota, que é praticamente como de um solteiro, ele perde muitos créditos quando ele apresenta a declaração. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre deduções e créditos um pouquinho mais para frente. Então, se um casal tem um filho e eles apresentam a declaração junto, a maioria das famílias de classe média nos Estados Unidos, eles têm um crédito pelas crianças. Então, eles têm o que a gente chama de Earned Income Credit e um Child Tax Credit, que são créditos dependendo da renda da família, não pode ultrapassar um determinado valor. Então, se um casal decide declarar separado, eles perdem esse crédito referente à criança que eles têm. Da mesma forma, como vários outros créditos que nós temos que eu vou explicar, por exemplo, Education Credit, você tem um filho que está na faculdade, então você gastou 30 mil dólares com a faculdade dele. Ou a gente deduz 30 mil dólares, ou a gente usa o Education Credit, que dá um crédito até de 2.500 dólares. Então, se a pessoa tem 5 mil dólares para pagar de imposto, abate 2.500 e ela paga 2.500. E quando o indivíduo decide fazer separado no imposto, ele perde todos esses créditos. Esses são só uma ideia de alguns para que vocês entendam. Esse daqui é o do solteiro, não sei se vocês observaram no símbolo, é praticamente a mesma coisa. Só que ele tem uma alíquota muito pior e, além de tudo, ainda perde todos os créditos e não tem direito a alguns tipos de deduções que são possíveis aqui nos Estados Unidos. Esse Head of Household é um tipo de categoria que nós temos nos Estados Unidos, que é para aquele tipo de pessoa que tem um dependente, ou seja, uma criança, ou um pai, uma mãe, alguém que ele cuida. Então, ele tem uma dedução um pouquinho maior em relação ao Standard Deduction que está na próxima tela, e as alíquotas são muito mais favorecidas. Então, o solteiro só paga 10% até 11 mil e essa pessoa vai até 15.700. O que nós tributamos aqui nos Estados Unidos? Praticamente todo tipo de receita. São poucas as receitas que são isentas aqui, diferente do Brasil, que tem a dedução de dividendos, tem alguns tipos de aplicações que são isentas de impostos. Nós praticamente não temos nenhum tipo de receita que é isenta aqui. Um exemplo de uma receita que me veio à cabeça agora que é isenta, até 2017, quem recebia pensão alimentícia, isso era uma receita, e quem pagava a pensão alimentícia podia deduzir. Hoje até isso eles cortaram. Então, muitas
mudanças acontecendo e agora praticamente tudo que o indivíduo tem é tributado, inclusive os brasileiros que são acionistas de empresas fora dos Estados Unidos. Um grande problema que nós estamos passando hoje é isso. A partir da reforma tributária que foi implementada em 2017, se você é acionista de uma empresa no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, você tem que declarar um lucro auferido por essa empresa na declaração da sua pessoa física, independente se você distribuiu ou não. Antes de 2017, somente se a receita tivesse sido repatriada. Após 2017, não importa se foi repatriado ou não, porque a Receita Americana já quer o pedaço dele. Então, voltando nos tipos de receita. Salário, self-employed income é aquela pessoa autônoma. Então, a pessoa não tem uma empresa, não tem um trabalho fixo, e aqui nos Estados Unidos é muito comum. Ganho de capital, nós temos duas formas de calcular. O long term, que é quando a pessoa vende uma propriedade ou um bem depois que ela tem esse imóvel há pelo menos 12 meses, e ela tem uma alíquota muito mais favorecida. Inclusive, ela tem uma dedução de $41.600, o que quer dizer que se eu tiver um ganho de capital de 100 mil, os primeiros 41 mil estão isentos. Então, só o que exceder esse valor que será tributado numa alíquota de 15%. E o short term, que o short term é aquelas pessoas que compram e vendem ações, ou compram um imóvel e faz flip, o qual tem uma alíquota muito prejudicial para a pessoa, e muitas vezes a pessoa não entende a diferença do long term e do short term, e às vezes por causa de 2 meses acaba pagando o dobro da alíquota. De 15% paga 30% sobre o ganho de capital por ter feito uma venda num período inferior a 12 meses. Juros e dividendos são todos tributados para os residentes, qualquer receita de aluguel, lucros auferidos por empresas fora dos Estados Unidos, que é o TCJA, nossa reforma tributária que foi aprovada. Esse assunto hoje está muito polêmico, porque grandes empresas saíram dos Estados Unidos para irem para lugares onde tinham uma alíquota menor de imposto. Aí o que o Trump fez, foi durante o governo dele, ele falou: vocês podem ir para onde vocês quiserem, mas residente americano, seja pessoa física ou empresa, que está fora dos Estados Unidos, vai pagar o que eles chamam de Minimum Global Tax, que é o GILT, que é uma alíquota de 10,5%. Então, as empresas ou os empresários que estão em outro país e têm uma alíquota superior a 14,5% não serão penalizados, vamos dizer assim, com essa reforma. Mas a gente sabe que no Brasil todo mundo paga muitos impostos, mas o imposto de renda, mesmo jurídico, ele não é muito alto. Então, tem PIS, COFINS, o CSLL, o imposto de renda. Os que são compensados aqui nos Estados Unidos, que é o imposto de renda, e o CSLL, ele é muito baixo, a alíquota compensada com os outros impostos. Então, a maioria dos impostos de brasileiros que eu fiz recentemente após a reforma, eles estão tendo que complementar e pagar um imposto adicional aqui nos Estados Unidos. Aposentadoria do Social Security, que é como o INSS do Brasil, todo e qualquer tipo de receita estrangeira, planos de aposentadoria também, aposentadorias privadas, como no Brasil a gente tem PGBL, BGBL, nós temos formas diferentes também de tributar as pessoas aposentadas com planos privados. Empresas pass-through, eu não sei se vocês conhecem como funciona a tributação de empresas aqui, mas nós temos 2 tipos. Basicamente a corporação, que é como se fosse muito semelhante à SA no Brasil, e a LLC, que é limitada. A LLC é um tipo de entidade que nós chamamos de pass-through. O que eu quero dizer? A empresa não paga imposto, a empresa paga 0% de imposto de renda ou qualquer tipo de imposto. Então, todo lucro ou prejuízo, independente se ele foi distribuído ou não, ele é tributado na pessoa que é a dona da empresa, no acionista, ou seja, ele é uma pessoa física ou jurídica, por isso chama de pass-through, passa pela empresa e vai para quem é o responsável. Early distributions são distribuições dos planos de aposentadorias privadas, que caso a pessoa retire esse dinheiro antes de uma certa idade, que normalmente é 59 anos e meio, ela tem uma penalidade de 10%. Os tipos de impostos adicionais ao imposto de renda, nós temos o Self-Employment Tax, que o Self-Employment Tax é a contribuição social do Brasil. Então, o Self-Employment Tax, aqui nós temos uma alíquota fixa de 15,3%. Então, muita gente acha que ser autônomo é mais barato do que ter uma empresa. Pelo contrário, o autônomo ele vai pagar imposto de renda, de acordo com aquela tabela que eu mostrei no início, mais 15,3% de Self-Employment Tax. Então, a alíquota de um autônomo pode chegar a 50%. É uma das alíquotas mais altas que tem entre pessoa física e jurídica aqui. A Premium Tax Credit.
Já tem mais ou menos uns 10 anos que foi instituído o Obamacare, que eu acho que todos já devem ter escutado falar. Hoje, o Obamacare está dentro de um programa que é chamado Marketplace. Então, todas as pessoas que têm uma renda média, eles têm direito a um plano de saúde gratuito, praticamente gratuito. Se não são gratuitos, a pessoa paga 20, 30 dólares, 60 dólares por mês. Mas este benefício, ele é dado de acordo com a receita que a pessoa disse que vai ganhar, não a receita que ela ganhou. Então, eu estou fazendo meu plano agora para 23, eles me perguntam quanto você ganhou ou vai ganhar em 22. Tem muita gente que não tem controle e não sabe. Então, a pessoa fala que vai ganhar 60 mil, quando apresenta uma declaração de 100, e o que o governo faz? Ele cobra de volta aquele imposto, aquele subsídio, o benefício que ele deu do plano de saúde. Então, a gente tem casos de clientes que falam, meu agente de seguro falou para eu colocar qualquer coisa que depois eu arrumo. Então, a gente tem casos, na hora que de apresentar a declaração, que a pessoa tem que devolver 5, 6, 10, 12 mil dólares, porque ela falou um valor de receita e recebeu outro. O NIT é um imposto que foi implementado também logo na saída do Trump, que todas as pessoas que têm renda passiva, dependendo de um valor, ou seja, uma pessoa casada, se eu tenho mais de 250 mil dólares de receita passiva, além de imposto de renda, agora os Estados Unidos cobram também o Net Investment Income Tax, que é uma alíquota adicional de 3,8%. Por que isso foi criado? Porque sempre foi dito nos Estados Unidos, e ainda é, que rico não paga imposto de renda, porque rico tem receita passiva. E é verdade, a alíquota de receita passiva ela é muito mais baixa do que a alíquota de quem trabalha. Então, um investidor ele pode pagar 0%, como é o famoso caso do Trump, que ele ficou sem pagar imposto de renda há mais de 10, 15 anos por causa da depreciação. E a pessoa que trabalha, o pessoal de classe média baixa, paga imposto em torno de um mínimo, pelo menos 10, 12, 15, 20, chegando a alíquotas, como eu disse, que pode chegar a 50%. O Alternative Minimum Tax foi também uma outra alíquota que foi incluída, um imposto, na verdade, adicional, porque nós temos muitos residentes americanos que também são residentes de outros países. Então, por exemplo, eu moro aqui, mas minha receita é toda do Brasil. E não existe acordo tributário entre Brasil e Estados Unidos, mas existe acordo de compensação. Então, eu declaro toda a receita que eu oferi no Brasil e eu compenso com o imposto que eu paguei lá. Aí os Estados Unidos, mais uma vez, e a minha parte? Então, eles implementaram o Alternative Minimum Tax, que é uma alíquota mínima que, dependendo da renda da pessoa, ela vai ter que pagar. Então, o imposto está zerado, compensou tudo, vai vir aí uns 1.000, 2.000 dólares para a pessoa pagar, que é o mínimo que cada indivíduo tem que coletar. Social Security Medicare, esse é a contribuição social. Existem algumas pessoas que trabalham, por exemplo, em restaurante, ou que são autônomos, como eu disse, e eles recebem sem contribuir para o Social Security, porque eles não têm um empregador ou porque deixaram de fazer. Então, na hora de apresentar a declaração, a gente tem que adicionar esse imposto. E a retirada da aposentadoria privada antes da idade correta, que é 59 anos e meio. Eles aplicam uma penalidade de 10% do valor que você retirar, mais imposto de renda sobre essa distribuição. Os créditos. Isso é bem interessante, porque eu acho que no Brasil quase não tem crédito na declaração, né? E aqui nós temos muitos créditos. Então, se você fizer um comparativo, pegar uma declaração de um brasileiro e de um americano, muita gente da área de contabilidade, de finanças ou tributária fica espantado com a quantidade de benefícios que o governo americano ele dá para o indivíduo. Aquele primeiro ali, o Foreign Tax Credit, é o que eu acabei de mencionar. Então, as pessoas que são residentes em 2 países e têm a obrigação de declarar que a renda é global, então elas pagaram o imposto no Brasil, na Europa, em algum lugar, então elas podem compensar. É o Foreign Tax Credit. O Child e o Dependent Care Credit. Então, todo indivíduo que tem filho, caso essa criança tenha um daycare, uma babá, alguém que cuide dela, um after school, os pais que pagaram por isso têm direito também a um crédito baseado no valor que foi pago para essa criança ser cuidada enquanto os pais estavam trabalhando. O EIC é o Earned Income Credit, é o crédito por você ter filho também. Então, cada criança pode dar para os pais até 3.733 dólares de crédito. Juntando com o Child Tax Credit, que é o quarto, que é um crédito também que todo mundo que tem criança tem direito, para os menores de 6 anos 3.600 dólares de crédito, para os maiores de 6 anos 3.000. Então, uma criança dá mais de 6.000 dólares de crédito para uma família. Então, muitas vezes a gente brinca, você já viu um americano com 4, 5 filhos? O motivo é porque ele quer os créditos do governo.
O Education Credits é o que eu expliquei para vocês, é a universidade, tanto os filhos como nós. Então, vocês são alunos de mestrado, né? O mestrado é considerado High Education. Então, se você tivesse feito um curso desse aqui e pago por esse curso, você teria direito a um crédito na sua declaração também. Eles incentivam muito essa questão de estudo, porque cada vez menos os jovens aqui nos Estados Unidos estão indo para as faculdades, por isso que o Brasil está buscando um profissional aí no mundo todo. Os Estados Unidos está buscando um profissional no mundo todo. O Retirement Savings Credit, você tem um crédito por contribuir para a aposentadoria privada. Então, quer dizer, eles te dão esse crédito porque você tem um benefício e você deixa de usufruir o benefício do governo. Residential Energy Credit, esse é o melhor de todos, já ajudou muita gente, inclusive eu ano passado. Então, está muito comum aqui as pessoas colocarem placa solar nas casas. E isso dá um crédito de 26% do valor da placa. Então, uma placa numa casa de tamanho médio, ela não sai por menos que 50, 60 mil dólares. E você tem um crédito de 26% desse valor. Que muitas vezes a pessoa nem tem imposto sobre esse valor para pagar, mas você carrega esse crédito por mais 10, 15 anos para frente. Adoption Credit, eles incentivam também bastante a questão da adoção. Cada criança adotada por uma família dá um crédito de 14.440 e vários outros créditos. Tem uma lista de créditos aqui que dá pelo menos umas 2 páginas. Sobre as deduções, automaticamente toda pessoa que é solteira, ela tem uma dedução de 12.950. O que isso quer dizer? Que o indivíduo só tem que apresentar a declaração caso ele ganhe mais que 12.950, uma pessoa solteira. Existem exceções, que é o caso do autônomo. Essa regra de 12.950 é para quem é assalariado, então já tem os impostos retidos na fonte, então você só não precisa declarar se a sua receita for inferior a esse valor. Para o casado é 25.900, para o cabeça da família é 19.400, para as pessoas que têm mais de 65 anos, o valor é 27.300. Eles incentivam bastante também o trabalho do idoso aqui, pessoas com deficiência têm créditos adicionais, pessoas cegas têm créditos adicionais. Então, eu acho muito, muito interessante isso quando eu comparo com a legislação do Brasil. E despesas, mais coisas que a gente pode deduzir também. Então, você como indivíduo, você apresenta uma declaração pessoa física e você pode deduzir todos os juros que você paga da prestação da sua casa. Então, normalmente, uma pessoa gasta de juros por ano em torno de 12, 14, dependendo do valor do imóvel, em juros por ano. Esse juros ele é 100% dedutível. Da mesma forma que o IPTU também é 100% dedutível, que é o property tax. Então, por isso que muitas famílias hoje compram um imóvel ao invés de alugar, porque o aluguel não é dedutível e a compra do imóvel ajuda muito a reduzir o imposto e a prestação ela é sempre mais barata do que o aluguel. Sales tax é aquele imposto que a gente paga, né? Eu vou comprar esse controle, ele custa 10 dólares, na hora que eu vou pagar, ele vai me custar 11 dólares, que é uma alíquota normalmente que varia de 6,5%, 7,5%, tem estados que vai até 10,5%, que é o caso de Nova York. Então, tudo aquilo que você comprar, imagina, você vai no supermercado, você vai na farmácia, você compra um carro, compra um computador, guarde as notas, porque todos aqueles impostos são dedutíveis. Despesas com médico e plano de saúde, é tudo dedutível também. Doações para igrejas e entidades sem fins lucrativos, isso é muito comum essa prática nos Estados Unidos. Muitas famílias que têm um high income, chega no final do ano, elas buscam instituições para fazer doação, porque a doação é 100% dedutível no imposto. Casual and theft loss. Aqui a gente tem muito furacão, inclusive talvez amanhã a gente vai ter um ventinho por aí. E se você perdeu alguma coisa também, você tem direito a fazer um claim na sua declaração por você foi roubado ou uma casa foi destruída, você tem direito de claim a dedução por aquele prejuízo que você sofreu. Gambling losses, pessoal que gosta de jogo. Você vai para Las Vegas, você joga 100 mil dólares e perde 100 mil dólares. Você pode abater todo o valor que você perdeu até o valor de quando você ganhou. Então, eu não posso abater 200 mil se eu ganhei 100. Se eu ganhei 100, eu posso abater 100, mesmo que eu tenha perdido 300, mas posso abater o meu prejuízo lá em Las Vegas. Incentiva o jogo também. Meu Deus. Qualified Business Income Deduction foi implementado também na nova reforma do TCJA em 2018. Isso foi uma coisa incrível. Toda empresa que é pass-through, aquela LLC, que não paga imposto e passa tudo para a pessoa física do dono,
Além de todas as deduções já mencionadas, a gente pode deduzir 20% do valor do lucro da empresa na declaração da pessoa física. Então, o que eu quero dizer? A empresa teve $100 mil de lucro. Eu vou ter de dedução $20 mil, que é o QBI na minha declaração pessoa física, sendo assim, somente os $80 mil serão tributados. A gente espera que isso se mantenha por alguns anos, mas existe uma conversa que parece que agora em 2025 isso vai ser suspenso. Eu só trouxe isso daqui para complementar a explicação sobre a questão das alíquotas. Então, um exemplo bem rápido, uma família casada, um casal, né, marido e mulher, fazendo a declaração junto, como eu disse, eles vão ter a dedução para 2023 de 27.700 e as alíquotas desta forma, como eu já apresentei para vocês. A alíquota mais baixa de imposto de renda é 10%, são poucas as pessoas que caem nessa alíquota, mas ela existe ainda nessa classe. Sobre pessoa física, eu tentei assim ser bem clara, porque eu não sei se eu acho que a maioria não é da área de contabilidade, então falar de uma forma mais simples. Se vocês tiverem alguma pergunta até agora sobre isso. Eu sou formação contábeis, né? Contabilidade, mas não exerci a profissão, fui por uma outra. Tem um ponto importante que você falou, mas eu fiquei em dúvida sobre a questão da dedução de aposentadoria privada, porque eu acho que nos Estados Unidos isso é mais comum do que, né? Mas quando ele tem, por exemplo, investimentos em bolsa, eu acho que também isso é muito comum. Vou programar minha aposentadoria por um investimento. Vou dar o exemplo da bolsa de valores. Durante esse ciclo, né, de ganhos, enfim, eu acho que deve ter tributação também. Mas tu puder falar um pouquinho sobre isso? Esse é um ponto. Claro. Aí depois tem só mais um complemento. Tá. Uma excelente pergunta. Deixa eu só complementar da aposentadoria. Nós temos dois tipos de aposentadoria privada. O que a gente chama de Traditional RA e Roth IRA. O Traditional RA, ele é dedutível na declaração. Então, quando a pessoa receber, quando ela se aposentar, ela não paga imposto. Defer o imposto dessa aposentadoria. O Roth IRA, que é o segundo, se equipara a VGBL e PGBL. O Roth IRA você não deduz nada hoje, então você pode contribuir até um X valor por ano, só que lá na frente, quando você se aposentar, você recebe essa aposentadoria free, sem pagar nenhum tipo de imposto. Então essa é a grande diferença da aposentadoria. Aquele dedutivo é o traditional. Sobre a questão de bolsa, hoje, nos últimos anos, principalmente com cryptocurrency, com tudo isso, cada vez mais o americano realmente está, vamos dizer assim, a gente fala, colocando os ovinhos em várias cestas, né? Então, para aposentadoria, eles têm uma casa alugada, um pouquinho de bolsa, uma aposentadoria privada, ou alguma outra coisa já guardada. Nós podemos compensar todos os prejuízos. Então, nesses anos de tanta instabilidade, você ganhou 100 mil em uma ação e uma venda, e você perdeu 80 numa outra venda, o prejuízo ele abate do lucro. Então, você só paga sobre o resultado. Então, você tem 30 aplicações, a gente junta todas e o resultado líquido é o que é tributado aqui nos Estados Unidos. E só mais uma dúvida? Claro. Um tema tanto quanto polêmico, que assim, a gente ainda tem um problema sério no Brasil, que é a questão de pessoas que talvez não pagam todos os impostos, né? Vocês têm uma vejo tradução, praticamente todos os dias. uma tradução aí pro inglês aí, né? Mas já existem sistemas, mecanismos, né? A própria Receita hoje consegue controlar muita coisa. Mas a gente sabe que tem muita coisa que não controla, né? Palavrinha feia aí, sonegação. Como é que você vê isso nos Estados Unidos hoje? Né? Se há um sistema, um mecanismo mais apurado de controle, né? Porque eu não sei se a gente paga muito imposto, se a gente ou se a gente não paga muito porque sonega, usar essa palavra feia, né? Então eu fico na dúvida na questão tributária no Brasil. Como é que foi isso, né, nos Estados Unidos? Como é que é esse cruzamento de dados, né? O pessoal, apesar de ser outra cultura, né, mas o sistema é mais apurado. Você vê algum mecanismo que a gente pode pensar que existe hoje, que funciona melhor nos Estados Unidos e que pode chegar no Brasil para melhorar essa, né, e que a gente tem um dado mais apurado que de fato não, a tributação é essa porque é isso que se usa, isso é o que se deve, isso é o que se aplica, né, para o que se precisa. Por exemplo, imposto de renda, que a gente sabe qual é o plano, qual é o destino proposto para o imposto. Olha, eu vou te falar uma coisa, e toda vez que eu falo isso, os brasileiros não acreditam.
O nosso sistema da Receita é um dos mais arcaicos que eu conheço. Eu conheço receitas de vários países do mundo. Nós não temos uma receita informatizada. Agora, durante a pandemia, nós estamos tendo problema até hoje. Então, se eu preciso checar o que você teve de receita, no Brasil eu entro no gov.br, automaticamente tudo aquilo que já está declarado, eu clico ali e está dentro da minha declaração. Eu não tenho sistema aqui nos Estados Unidos. Então, se você trabalha para uma empresa, eu tenho que, no começo do ano, em janeiro, lhe dar o que a gente chama de W2, que é um informe de rendimento, quando você ganhou, quando ficou retido na fonte. Se você recebe um aluguel, normalmente a pessoa que paga não declara. Então, isso não tem vestígio nenhum na Receita. Compra e venda entre partes que não tem registro, não tem receita nenhuma, não tem controle nenhum. A única coisa que fica registrada na Receita são juros bancários, dividendos, salários que são pagos com retenção na fonte, vendas de imóveis que são feitas em cartórios, transações que são feitas registradas oficialmente, que a pessoa tem que enviar para a Receita via correio, tá? Porque não existe nada eletrônico. Um exemplo bem simples é, por exemplo, os não residentes, agora durante a pandemia, venderam muitos imóveis aqui nos Estados Unidos, porque os imóveis estão assim com os preços como nunca visto antes. E como eles não são residentes, existe uma lei que a gente precisa reter 15% do valor total da venda para que a gente tenha certeza que esse indivíduo não vai embora do país sem pagar imposto de ganho de capital. Essa retenção ela é feita um documento à mão, porque não tem sistema eletrônico para fazer. O não residente não tem CPF, não tem ITIN, não tem social. Então, você manda esse documento com o nome da pessoa só, falando que ela tem retenção de $150 mil. Você imagina para a Receita localizar, sem número, João da Silva. Quantos João da Silva tem? Então, a gente tem casos de cheques que estão pendentes dos clientes receberem há mais de 2 anos, porque eles se perderam nessa bagunça e não estão conseguindo cruzar. Então, nossa Receita ela não é informatizada, a gente não consegue informações, mas a gente sabe claramente, acho que você se perguntou também, para onde o dinheiro vai. Então, tem muita gente que paga muito imposto. Então, quando eu vejo os impostos do Brasil, pessoa física, tá? Nos Estados Unidos, aqui a gente paga muito mais do que lá, devido às isenções que existem lá. Só que a gente sabe o destino do dinheiro. Então, isso é informação pública, que deve existir, por exemplo, alguma coisa de, desculpa a palavra, roubo, como no Brasil existe, mas assim, é muito claro. E os relatórios do Department of Treasury, eles são mensais. Então, para onde foi, para quanto pagou de salário federal, quanto ajudou o governo estadual, quanto para onde todas as verbas foram destinadas, a gente consegue observar isso. Da mesma forma que o IPTU. Porque o nosso IPTU, nós pagamos, dependendo do bairro que nós moramos, pagamos a escola dos nossos filhos, luz, polícia, o cuidado da região. Então, quando você recebe o IPTU todo ano, já vem dizendo para onde vai cada parte do pagamento. Consegue fazer essa conta? Uhum. Obrigado, Câmara. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a contabilidade e a tributação das empresas nos Estados Unidos. Os impostos das empresas são mais do que na pessoa física, né? Mas basicamente a pergunta mais que todo mundo é curioso, quais são os impostos? Obrigada. Normal. Tá ali, ó, microfone. Quais são os impostos que as empresas elas pagam aqui nos Estados Unidos? Basicamente, uma empresa normal, uma empresa de prestação de serviço, uma empresa que vende produtos, ela paga imposto de renda, e aquelas que vendem produtos e não é serviço, elas pagam o sales tax, que é aquele imposto sobre a venda. E esse imposto, só para lembrar, não é o empresário que paga, é o consumidor. Então, o empresário tem a obrigação de recolher e passar para o Estado no próximo dia 20 de cada mês. Imposto estadual, praticamente na Flórida, não existe. Somente as corporações têm imposto estadual sobre uma receita que ultrapassa $50 mil numa alíquota de 5,5%. Pessoa física não tem imposto estadual. É por isso que a Flórida é tão bem vista e hoje o pessoal da Califórnia, de Nova York, de vários estados estão mudando para cá. Porque com o trabalho remoto não faz sentido eu continuar morando na Califórnia, onde eu tenho uma alíquota de imposto estadual de quase 10%, se na Flórida eu não tenho imposto estadual. E fora todos os outros benefícios, custo de vida que é mais barato, tudo isso. Então o imposto estadual é somente para corporações, indivíduos, LLCs, S-Corps não pagam esse imposto. Imposto do condado, aqui nós temos, vocês devem ter percebido, nós estamos no Orange County, se nós formos um pouquinho mais para cima, nós estamos em Lake County, Osceola County. Cada condado tem uma regra de pagamento de impostos, e o condado recolhe o quê? Recolhe o imposto de renda, as casas que são de locação, eles cobram tourist tax, eles que emitem os alvarás de funcionamento das empresas.
Toda empresa precisa ter uma licença, mesmo que ela não tenha um espaço comercial, mesmo que você tenha só um home office, é tudo direto com o condado. O IPTU também, as empresas que têm imóvel pago. Existem retenções na fonte para empresas e para indivíduos também, que é o tax withholding, dependendo da transação que é feita, como eu mencionei, a do não residente, já é retido direto na fonte esse valor. E um erro muito comum é as pessoas acharem que aqui nos Estados Unidos paga esse imposto uma vez ao ano. Para aqueles que já vieram para cá mais vezes ou que tem alguma coisa aqui, todo mundo acha que só paga imposto uma vez ao ano. O imposto tem que ser pago conforme a pessoa vai auferindo a renda. Então, a regra é a cada 3 meses, nós chamamos de estimate tax, porque você faz um estimado baseado no seu ano anterior, ou, o melhor, de acordo com a contabilidade da empresa mesmo. Você sabe o seu resultado do trimestre, a gente já calcula esse imposto e já manda para a Receita. Consequentemente, quando o dono da empresa apresenta o imposto, no caso das pass-throughs ou das corporações, o imposto já está praticamente quitado. Franchise tax é um tipo de taxa que não tem a ver com franchise de franquia. Alguns estados aqui na Flórida nós não temos, eles cobram essa alíquota somente pela empresa estar situada lá. Então é como se fosse uma taxa de franquia com o próprio estado, mas na Flórida também não existe. Tangible tax é um imposto sobre bens tangíveis, então as pessoas que têm empresas e imóveis alugados têm que declarar anualmente quanto tem de imóveis, de bens tangíveis dentro do imóvel, mesa, cadeira, computador, pagam um imposto pequenininho sobre esse valor. Communication tax, para aqueles que trabalham com comunicação, é uma taxa que é cobrada também. Excise tax são outros tipos de taxa que é cobrado para as pessoas que elas têm veículos acima de uma certa tonelada, normalmente os caminhões, então pelo desgaste dos highways eles cobram o excise tax, e entre outros impostos, mas os mais comuns são esses. Todas as empresas aqui nos Estados Unidos são tributadas por lucro real. Não existe a possibilidade de nós, lucro presumido, simples, MEI, não existe. Então é tudo lucro real. Da menor empresa à maior empresa, todas nós temos que ter uma contabilidade bem acirrada para que a gente consiga deduzir o máximo possível na declaração da empresa dessa pessoa. E o que é dedutível? Imagine que tudo aquilo que é necessário para o andamento do seu negócio, a Receita diz assim, tudo aquilo que é ordinário e necessário para a condução do seu negócio é dedutível. Então, o carro que você usa para a empresa, a luz, a internet, os computadores, o pagamento de salários, os pagamentos de impostos, material de escritório, comissões, taxas de referral fees, tudo que você pagar na empresa que é ordinário e necessário para a execução do seu trabalho é dedutível. Todas as empresas são tributadas no lucro real, como acabei de mencionar, os impostos são pagos trimestralmente e a forma desse imposto ser pago, se é na física ou na jurídica, vai depender do tipo de tributação. Então nós temos tudo no lucro real, mas nós temos tributações diferentes. Então nós temos a primeira, que é a disregard entity, que é o mais simples. Então uma pessoa sozinha abre uma empresa, uma LLC. Ela é considerada uma disregard entity, é um autônomo. Ela não tem personalidade jurídica, apesar de ser uma empresa. A declaração é apresentada na pessoa física dessa pessoa, que facilita muito o processo, apesar da alíquota ser mais alta. Então, o disregard é uma LLC com um único só. Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. As pass-through entities, que são as mais usadas, que a gente está falando agora de LLC, 1120S, esse tipo de empresa tem a tributação mais favorecida porque a empresa não paga nada. Então, toda a tributação ocorre no nível do acionista. E isso evita a bitributação, porque na corporação, nós pagamos imposto na jurídica, numa alíquota fixa de 21%, e quando é distribuído os dividendos para os sócios pagam novamente numa alíquota que pode variar de 15% a 20%. Então, por isso que é muito usado o LLC, por isso que é muito usado o S-Corp, porque o sócio paga imposto uma vez só e tem o direito de distribuir todo o lucro da empresa sem ter que pagar nenhum imposto adicional. A corporação é essa que eu mencionei, que tem a bitributação, porque ela tem uma alíquota fixa de 21%. Em alguns casos de clientes que têm uma receita muito alta, a corporação ela vale a pena, porque são empresas que reinvestem o capital, então não tem distribuição de dividendos, então acaba pegando uma alíquota menor do que um dono de uma LLC, onde a tributação pode chegar em 37%. Então são todos esses estudos que a gente faz na hora que a gente cria a empresa para o cliente, para definir qual a melhor forma, não é simplesmente, vamos abrir uma LLC para todo mundo, que nem sempre vai ser o melhor caminho. As duas estruturas mais comuns são a sociedade limitada, que é Limited Liability Company, e a corporação.
que isso é definido, não tem como ter uma forma e falar, abre uma corporação, abre uma LLC, você tem que conversar com o cliente, você tem que conversar com o empresário, você tem que entender a atividade, quantos sócios, tudo mais, para que a gente faça a definição de qual empresa vai ser mais benéfica para você. Os proprietários da LLC, como já mencionei, são eles que pagam os impostos naquela alíquota que varia de 10% a 37%, o que favorece bastante também, porque na pessoa física ainda tem todas aquelas outras deduções adicionais. A grande vantagem de uma LLC é que ela tem muita flexibilidade de gestão e administração. Por quê? Eu posso ter 3 sócios na minha empresa, cada um tem 33,33%, 34%, só que eu sou a sócia que trabalho e os meus 2 outros sócios são sócios passivos. Nós podemos fazer distribuições desproporcionais, que não precisam ser de acordo com a proporção de ações que essa pessoa tem na empresa. E nós, inclusive, podemos não distribuir nada para o sócio que não está atuante na empresa e distribuir tudo para um sócio. Ela também tem uma grande vantagem da questão burocrática. As corporações, como são empresas consideradas de um porte maior, você tem que fazer reunião de acionista todo ano, tem que fazer atas, tem várias obrigações que você tem que apresentar, que na LLC você está isento disso. E o motivo qual muitas empresas são C-Corp, são empresas que estão com intenção de irem para a Bolsa, porque uma LLC não pode ter ações na Bolsa, ou são empresas que têm muito acionista, então essa bitributação da corporação ninguém sente. Tem lá 10 milhões de lucro dividido por 300 acionistas, cada um pega um pedacinho. Então é muito difícil hoje ter corporação nos Estados Unidos, mas ainda existe. As semelhanças entre as estruturas, muita gente fica, mas eu escutei que só a LLC protege, a Corp não. Isso não é verdade. Os 2 tipos de empresa, essas 2 tributações, elas têm proteção limitada para os sócios. Nada que acontecer com o sócio vai prejudicar a empresa e vice-versa. Diferente no Brasil, que eu escuto dos meus clientes, eu tirei meu nome de todas as empresas, porque senão pode comprometer toda a cadeia de empresas que eu tenho se eu tiver um problema. Então aqui não tem como ultrapassar essa barreira. Existem assim casos de estudo que conseguiram uma vez quebrar uma veia corporativa, a gente chama de veia corporativa essa proteção, de uma empresa, uma pessoa cometeu uma fraude contra a própria receita. Então eles quebraram toda essa estrutura, essa proteção legal que existe e conseguiram executar a pessoa por um crime fiscal cometido dentro da empresa. As declarações de impostos são entregues em datas diferentes, então a LLC entrega imposto numa data, corporação entrega em outra data, e esses impostos, se não entregues dentro do prazo, nós temos a possibilidade aqui de fazermos uma extensão. Então, eu estou fazendo imposto desde janeiro e vou fazer até janeiro, que vai juntar com o próximo tax season do ano que vem, porque recentemente nós tivemos um furacão, o qual o prazo de entrega da extensão já estava estendido, que era outubro 15, agora foi estendido para fevereiro 15 de 2023. Então vamos juntar os 2 anos, passar o ano todo fazendo imposto de novo. Os proprietários, a LLC, ela é uma empresa muito usada pelos não residentes, porque não tem restrição em relação à residência ou não. A mesma coisa que a corporação. Agora, a S-Corp, que é um outro tipo de estrutura que a gente usa bastante para os residentes, que é uma que tem a alíquota mais baixa, tem bastante flexibilidade de gestão também, você só a pessoa sendo residente fiscal falar para ela ser acionista dessa empresa. Uma tabela para vocês entenderem dos tipos que eu expliquei. A primeira, o sole proprietorship e disregard, são os autônomos ou as empresas individuais. Então, residência fiscal não precisa para autônomo, não precisa para disregard, não precisa para LLC, precisa para S-Corp e não precisa para Corp. A responsabilidade de todos é limitada. A alíquota de imposto que cada uma delas paga, o autônomo e a disregard, como é tributado na física, aquela alíquota de 10% até 37%. As LLCs, se tributadas nas físicas, também de 10% a 37%. A S-Corp, como é tributada na física, a mesma coisa. E a corporação, que ela tem a alíquota fixa de 21%. E a estrutura, então, a disregard de um único dono, a LLC, pelo menos 2 sócios, para usufruir de todos os benefícios que uma LLC pode dar para os acionistas. As S-Corps, a única restrição é de ser residente, ter até 100 acionistas, não pode ter mais. E na C-Corp a gente não tem restrição. A forma como que os impostos são pagos, então tudo vai depender do tipo de estrutura, as pass-throughs na pessoa física e a C-Corp na jurídica. A alíquota de imposto de renda, que eu já expliquei para você, é adicional para o autônomo de self-employment, que nada mais é do que a contribuição social no Brasil, que a nossa alíquota é fixa de 15,3%,
E a única empresa que exige Prolabore para os sócios é a S Corp e a C Corp, caso o sócio esteja trabalhando efetivamente para essa empresa. A parte de licenças eu acho importante falar, porque ultimamente a gente tem recebido vários clientes que têm empresa e como a empresa não é operante, eles não têm o famoso que a gente chama de VTR aqui, ou seja, um alvará. Então, todas as empresas, desde 2019, agora elas precisam ter um alvará de funcionamento, mesmo que essa empresa esteja funcionando dentro da sua casa. Você precisa ter uma licença para aquela atividade que você está exercendo, não mais só pelo local onde você está. Cada tipo de atividade exige uma licença. Então, por exemplo, nós que somos profissionais liberais, quem é advogado, quem é contador, quem é da área financeira, tem um tipo de licença. Então, a minha licença, ela é direto com a Receita, ela é federal, mas existe a possibilidade de uma licença estadual também. Os advogados são licenciados por estados, pelo CORT, que é o Florida Bar. Todo estado tem uma regra diferente, uma lei diferente. E empresas, por exemplo, da área alimentícia, elas são licenciadas pelo DPVR, que é o Department of Business and Professional Regulation, que é uma entidade que ela praticamente regula todas as atividades. Inclusive, a minha profissão é regulada uma parte por eles também. Então, para abrir um restaurante, uma padaria ou um hotel, a gente precisa aplicar direto com eles e eles que fazem todas as inspeções. O Departamento de Agricultura, ele também participa bastante, principalmente para as empresas que são da área alimentícia. O Departamento de Saúde também, que é o Health Department. O Office of Financial Regulation é o que regula licenças de quem é do departamento, quem é da área financeira, quem faz empréstimos, por exemplo. A gente é muito comum aqui, a pessoa troca o cheque dela em garantia de um empréstimo com juros super alto. É um tipo também de atividade que é o Consumer License. E os condados que regulam a questão de alguns impostos, que são os impostos relacionados à locação de imóvel, e o condado que emite essa licença que lhe permite exercer a sua atividade. E por último, a cidade, que a cidade ela fica em cima do condado. Então, normalmente você precisa primeiro da autorização do condado e depois, consequentemente, a gente pede uma autorização da cidade. Folha de pagamento, que já deu? Não, só tinha fazendo falta 10 minutos. Ah, obrigada. A folha de pagamento, eu já estou acabando, só tenho mais Não, fica à vontade, tá ótimo. A folha de pagamento, que é uma curiosidade de todo mundo, como funciona aqui nos Estados Unidos, nós praticamente não temos leis trabalhistas. Então, você não tem grávida, licença maternidade, férias, não é nada obrigatório. Mas os impostos são pagos e coletados direto para a Receita, mesmo não tendo essas obrigações. A única obrigação que nós temos é a obrigação de pagar overtime. Então, todo indivíduo só pode trabalhar num período de 7 dias, 40 horas. Tudo que exceder 40 horas, você tem que pagar um excesso sobre a hora desse trabalhador. Nós não temos carteira de trabalho, como no Brasil também. O registro é feito direto na Receita, somente o nome do funcionário, endereço, status, se é solteiro ou casado, número de dependentes, para que a gente consiga calcular a quantidade de imposto federal a ser retido na fonte. Os impostos da folha são pagos normalmente mensalmente. Empresas que têm uma folha pequena, algumas podem pagar trimestralmente, e existe a possibilidade também de umas empresas, por exemplo, tem $12 mil só de salário o ano todo. Uma empresa que é só Prolabore do dono. Pode declarar uma vez ao ano e fazer o pagamento desses impostos também uma vez ao ano. E nós temos a parte da folha de pagamento que vai também para o seguro-desemprego. Então, nós temos seguro-desemprego tanto no nível estadual como no nível federal. Essas alíquotas de folha de pagamento, o empresário só tira do bolso mesmo 11,15%, 11,20%, que são a soma de todas as alíquotas. E do bolso do funcionário, a gente tira praticamente o mesmo valor, muitas vezes, algumas vezes um pouquinho mais, dependendo do valor da receita, mas é dividido meio a meio. O empresa paga uma parte, funcionário paga outra, empresa paga 100% o seguro-desemprego e funcionário paga 100% o imposto que vai ficar retido na fonte. Eu coloquei esse tema aqui para terminar, falando de empresas, porque muita gente tem curiosidade de saber sobre as offshores aqui nos Estados Unidos, e é um tipo de estrutura que eu uso muito para o planejamento sucessório dos não residentes. Então, offshore, muita gente não entende a definição. Quando fala offshore, já associa com paraíso fiscal. Offshore nos Estados Unidos é qualquer empresa que não esteja em solo americano. Ela é offshore, ela é fora do território americano. E nós temos total transparência hoje aqui nos Estados Unidos com as offshores, contanto que nós, residentes, temos uma empresa fora, nós temos que declarar a quantidade de ação, quanto de investimento tem lá, todos os bens
Em alguns casos, até as offshores pagam impostos aqui nos Estados Unidos, que são casos de algumas estruturas as quais nós incluímos a offshore para minimizar o imposto de sucessão das pessoas que não são residentes fiscais, que é uma alíquota muito alta que nós temos aqui, que é de 40%. A partir do ano de 2023, a maioria das jurisdições onde tem offshore, eles exigem também que nós enviamos um relatório financeiro, um balanço para eles tenham uma ideia do que essas empresas estão fazendo também. Não existe blacklist, que a gente fala blacklist, a lista negra, porque no Brasil a gente sabe falar, no Uruguai, Bahamas ou tal lugar, porque os Estados Unidos já está olhando de uma forma, o Brasil já está olhando de uma forma que já sabe que não é mais visto e está dentro do blacklist. Nós não temos um blacklist de locais onde não se pode abrir empresa, e esse tipo de estrutura é mais usado para não residentes, porque para nós residentes ela é completamente transparente, então não tem utilidade dentro de um planejamento sucessório ou tributário. E eu trouxe esse aspecto só para explicar isso para vocês, e a questão do planejamento sucessório, que é uma coisa que a gente trabalha bastante aqui nos Estados Unidos devido a esse imposto de sucessão que é de 40%. Então, qualquer indivíduo que não seja residente fiscal e venha a falecer nos Estados Unidos e tenha bens, sejam eles imóveis ou bens intangíveis, dinheiro, carro, jet ski, barco e etc., para que esses bens sejam transferidos para os seus herdeiros, a gente tem que apresentar uma declaração onde o não residente só tem $60 mil de isenção, todo o patrimônio que exceder esse valor vai ser tributado a 40% para que seja transferido para os herdeiros. Então, é um departamento o qual eu dedico praticamente hoje o meu tempo fazendo consultorias, porque a gente tem muitos não residentes e residentes que estão sujeitos a esses impostos, apesar que o residente, a isenção dele é de 12,4 milhões. Então, não é todo mundo que tem 12,4 milhões de ativos, mas a gente tem casos de clientes que tem, porque é o patrimônio global, no caso dos residentes, que é tributado. Então, é muito importante esse pilar da questão do planejamento, não só sucessório, mas como patrimonial e o previdenciário, que é uma coisa que eu gosto de fazer bastante. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo convite. Francisco, se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Claro. Primeiramente, queria parabenizar pela sua palestra, foi muito elucidativa. E a minha dúvida em relação a um paralelo entre o que acontece no Brasil com os escritórios de advocacia e aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Eu que atuo como profissional liberal, no Brasil eu tenho, primeiramente, o registro perante a OAB, mas eu tenho a possibilidade, né, de abrir uma empresa, um CNPJ, enquanto sociedade individual de advocacia, que seria como se fosse o MEI do advogado. Aí eu queria saber se aqui na Flórida, por exemplo, existe algo semelhante, se você poderia me explicar como é que funciona em relação a isso? Assim, aqui na Flórida, o advogado ele pode abrir uma empresa. Normalmente, nós abrimos para os advogados, que a gente chama de PA, que é o Professional Association, e a forma de tributação dela é aquela da S-Corp, o qual é uma pass-through, e todo lucro ou prejuízo é pago na pessoa física da pessoa. O que não é permitido é que um advogado abra uma sociedade com uma pessoa que não é advogado. Então, normalmente você vê essas placas na fora, que aqui no Brasil acho que não é permitido, né, advogado fazer propaganda como aqui. Eles colocam foto, um fala mal do outro, colocam que é melhor. Então, normalmente são grupos de advogados. Então, uma pessoa não advogada não pode ser sócio de outro advogado. E na maioria dos casos, o que todo advogado faz porque vai pagar menos impostos. Porque se o advogado trabalhar direto na física, como MEI, ou com uma disregard, ou como autônomo, ele vai chegar naquela alíquota que eu te falei de 50%. Ele vai ter o 15,3%, mais a alíquota de imposto de renda, que normalmente chega no teto máximo de 37%. Então, os advogados, 99% deles, só os que acabaram de começar ainda que trabalham em pessoa física, mas a prática é bem comum de CNPJ mesmo. Ok, obrigada. Perfeito. Carol, queria te Obrigada. Agradecer. Parabéns. Obrigada, Muito obrigada bom pelo mesmo. convite, Francisco. Obrigada pela iniciativa também. Isso. Quando E- precisar.